Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Ellerson Oliveira para mais uma oficina. Estou um pouco resfriado, recuperando aí de um resfriado, mas vamos lá. Nessa oficina a gente vai falar um pouco sobre a produção e os meios de produção dentro do audiovisual. A gente vai falar, a gente se aprofundou mais nesse tema, a gente vai falar de algumas áreas específicas de produção e a gente vai falar da questão do produtor, né? O produtor é o que faz acontecer, ele cuida da burocracia, ele cuida do dinheiro, da contratação, dos contratos, né? Ele faz a logística também. Ele é um grande profissional e que desenvolve todo o trabalho, né? A gente está falando de grandes produções, se a gente pensar nos Estados Unidos e Europa, a gente vai falar de grandes equipes que fazem esse trabalho. Se a gente pensar numa realidade brasileira, a gente vai ter o mesmo profissional que vai realizar inúmeras funções. A gente tem essa realidade. E às vezes uma equipe muito reduzida, diminuta, a gente às vezes vai ter uma mesma pessoa, uma única pessoa. Se a gente pensar numa realidade artesanal, numa realidade, digamos assim, produção mais caseira, a gente vai ter esse mesmo profissional que vai cuidar de tudo. Então, ele que, digamos assim, faz aquela correria, ele que vai resolver todos os problemas que possam existir. É interessante esse profissional ter, ele é ambivalente, né? Ele tem muitas qualidades, ele consegue tanto ir para a parte, digamos assim, técnica, quanto da parte burocrática. Ele muitas vezes ele vai ter conhecimento sobre essas duas frontes de trabalho, né? Sobre essas duas frentes de trabalho, ele vai conseguir desenvolver um bom papel e vai ser uma pessoa ali fundamental para que a obra aconteça. É muito importante a gente ter esse conceito, é muito importante a gente ter esse conceito de fazer acontecer. É o que vai desenvolver, é o que vai atrás das autorizações, se for gravar externa, se não for, é o que vai, digamos assim, fazer o meio de campo entre a parte técnica, entre o roteirista, enfim, às vezes ele vai desenvolver, às vezes o que o diretor de arte precisa ter ali naquele momento no set, ou onde estiver gravando, e ele vai ter esse tipo de atitude de, de resolver todas essas questões, né? A gente vai ter outros tipos também de produtores. A gente vai ter aqui, por exemplo, o produtor executivo. Muitas vezes ele é só um investidor, a pessoa que coloca ali o dinheiro mesmo, que coloca os recursos cabíveis e os recursos que tem condições ali de desenvolver. Ele pode ser um profissional que irá buscar financiamento também através de patrocínios, através de pessoas físicas que possam doar esse valor, através de editais. Aqui a gente tem uma realidade brasileira que faz captação através de editais, que são recursos que através, muitas vezes a pessoa ao invés de pagar o imposto, o valor devido do imposto, ela paga parte desse imposto, ela investe esse mesmo dinheiro que ela pagaria em imposto, ela vai lá e investe numa obra de audiovisual. E aí essa pessoa ela é responsável para fazer esse edital, para fazer essa captação e ir atrás das empresas que possam realizar isso. Às vezes a gente vai ter lá na obra, no final, naqueles créditos, né, que aparecem no final de todas as obras, a gente vai ter o produtor executivo, às vezes vai ter só um nome ali, o coprodutor, às vezes é alguém, o pai de alguém, enfim, a pessoa ali que colocou aquele aquele dinheiro, né, aquela visão ali aquele investiu aquele valor e às vezes ele vai estar lá só simplesmente como a pessoa que investiu esse dinheiro, né? A gente tem essa realidade e é interessante depois vocês começarem a pesquisar e analisarem também esses créditos onde que aparece ali uma série de informações que servem para a gente pesquisar e acaba conhecendo um pouco mais também de todas essas obras. A gente vai ter
uma figura aí muito importante também, que é o produtor criativo. Ele é um profissional que ele lê roteiros, ele lê livros, ele busca ideias, ele conversa com produtoras. Esse profissional ele é muito interessante e ele faz parte de fomentar, né? Ele faz parte de, digamos, atiçar o mercado, ele vai buscar, ele vai ter ideias, ele, como o próprio nome já diz, né? Ele é criativo, né? Ele vê uma ideia ou então ele tem uma ideia e vai atrás de um roteirista para poder escrever, se ele não, obviamente não for o roteirista, mas ele tem uma ideia de algo que aconteceu, pode ser alguma coisa cotidiana, alguma história que ele viu, alguma reportagem que ele viu de uma pessoa, ele vai lá e tem às vezes a vontade e o desejo de fazer um filme daquilo. Ele lê biografia, ele lê livros, ele busca roteiros, pessoas entregam roteiros para esse tipo de profissional, o produtor criativo, e ele vai atrás disso. Ele vai lá para conseguir colocar essa ideia. Então, o audiovisual ele tem essa. Muitos profissionais realizam muitas atividades, às vezes até diferentes umas das outras, mas ele tem uma condição muitas vezes de realizar isso, né? No caso aí, o produtor criativo, ele vai ler o roteiro, vai buscar essa ideia, e ele faz isso de uma maneira bem prática e de uma maneira que ele vai é, desenvolvendo isso, né? Então ele promove essa indústria. Então esse profissional ele tem esse contato, ele tem muitos contatos e ele além disso ele sabe direcionar também. Vamos supor, ele tem uma ideia de um livro ou de um roteiro, por exemplo, que é um roteiro de ação. E ele vai atrás de uma produtora que faça filmes de ação. Ou então uma produtora que é especializada em documentários e ele viu uma biografia ou ele viu uma história de alguém que cairia bem ali como um documentário. Então ele vai atrás dessa produtora que é específica em documentários e vai atrás dela para que o pessoal consiga realizar isso. Isso é uma realidade, ele transforma uma ideia em realidade. Ele é um profissional aí que ele consegue tirar as ideias do papel, essa é a responsabilidade dele. Ou ele tem uma ideia e aí vai transformá-la no papel, ou então ele pega essa ideia e vai fazer com que fazer com que essa ideia saia desse do mundo das ideias e vai para um local é, realista, né? Então ele vai atrás disso para desenvolver. E ele busca o que seja não só comercial, é claro que tem um produtor criativo que ele busca tem uma visão comercial daquilo, é um profissional que é claro, ele está focado nisso, ele não adianta. Às vezes tem uma ideia que é muito batida, uma ideia que já foi repetida várias vezes, uma ideia que ele não acha que é legal. É claro que ele vai atrás de sucesso, vai atrás de prêmio, ele vai atrás de algo que reverta ali financeiramente, não só para ele, mas para todos os envolvidos, né? Ou então ele tem uma visão um pouco mais artística do processo. A gente vai ter uma variada tipos de profissionais em cada área, né? E esse é um profissional também muito importante e que ajuda a desenvolver aí todo a indústria, né, do audiovisual. Um outro tipo de produtor também que é muito legal, às vezes a gente tem isso em grandes produções, muitas vezes a gente em produções mais curtas, às vezes a gente não tem esse profissional. Ou produções mais econômicas, mais simples, né? A gente não vai ter esse profissional. É o produtor de segunda unidade. Ele é responsável pela gravação de cenas não muito complexas. Vamos supor ali, ele tem um co-diretor ou um diretor ali de cinema, ou enfim, a gente vai ter um diretor ali, vai ter o diretor principal e vai ter um vice-diretor ali, um co-diretor, ou então muitas vezes só tem o câmera ou o diretor de fotografia ou enfim, um assistente,
não necessariamente, geralmente nessa produção aí não é os principais os principais profissionais. Ele vai ter ali, vamos supor que ele precisa gravar uma cena de um quarto com uma televisão ligada, por exemplo. E realmente não é muito complexa. Então ele vai ter o produtor de segunda unidade ali para a realização disso. É claro que ele vai verificar, ele vai ser o responsável para ver se essa cena foi realmente gravada como está no roteiro, como todo mundo deseja que fosse gravada, mas não precisa do diretor principal ou do diretor de fotografia para realizar essa cena. Ou então uma tomada aérea da cidade de São Paulo, por exemplo, ou da cidade de Nova York. Não precisa de estar todos os profissionais envolvidos nessa tomada. Ou pode ser gravado por um drone, ou pode ser gravado dentro de um helicóptero. Mas aí o produtor ele é o responsável para que essa cena seja captada da forma como precisa ser captada. Precisa ser captada no final da tarde, passando por ponto A, ponto B e ponto C. É isso que precisa para contextualizar essa cena, uma cena bonita dentro do filme, ou para contextualizar uma passagem de tempo, ou para contextualizar o local onde está sendo rodado aquele filme. Enfim, isso não importa muito. E aí ele vai colocar esse produtor de segunda unidade. Esse é um profissional aí responsável para colocar essa cena aí e para que ele seja responsável para a execução, né? Para execução e para garantia da qualidade daquela cena. Como eu falei para vocês, em produções menores a gente não vai ter esse tipo de profissional. Um outro produtor também, esse é muito importante também, é o produtor de pós-produção. O que é isso? Ele, depois que acabou, a gente já falou sobre isso, né? A pós-produção, já tudo foi captado, tudo foi rodado e ele começa a ser finalizado o filme, da parte, o corte final, como a gente chama, que é o resultado final da obra. E aí ele vai ser pós-produzido, né? Vai ser analisado todo o material, depois desse material captado ele vai ser visto, vai ser montado, e aí tem a parte do roteiro, enfim, vai ter tudo isso desenvolvido, vai ter tudo isso colocado ali em ordem, vai ser revisto o material, vai identificar como é que funciona, se não funciona, se o filme está ok, se não está ok, enfim, tudo isso vai ser analisado, vai ser visto, né? E ele também vai supervisionar a conclusão do projeto. Se está de acordo com o que foi determinado através do roteiro. Ele também é o responsável, vamos supor, tem um efeito especial que é bem importante dentro da obra. Vamos supor, o filme do Super-Homem lá, o Super-Homem consegue segurar um cometa, vai, um exemplo aí aleatório. E esse é uma cena muito importante, uma das cenas mais importantes do filme. O Super-Homem salva o planeta Terra de um meteoro. E aí ele vai lá, ele vai ver, por exemplo, que os efeitos especiais ficaram prontos. Então ele chama os diretores, chama o diretor, enfim, chama os responsáveis, produtor executivo, todos as pessoas responsáveis por aquele filme para autorizar ou não. Fala, ó, ficou pronta essa cena aqui, ó, vamos lá ver como é que ficou. Primeiro ele vai cuidar para ver, ele viu se ficou realmente boa, dentro do prazo também, ele cuidou de tudo isso. Depois ele vai chamar o pessoal lá e vai falar, ó, realmente ficou boa, ficou assim, não ficou. Aí ele chama o pessoal para ver como ficou essa cena. E aí como o resultado final daquela cena, se ficou agradável ou não. E é isso que esse produtor de pós-produção ele vai cuidar disso, né? Ele vai, além de supervisionar a conclusão da obra, ele também vai supervisionar esse tipo de situação. Às vezes é um filme documentário e aí tem a entrevista de um personagem importante, né? De uma persona ali, de alguém muito importante dentro daquela obra e terminou a edição e aí eles vão ver todo aquele material. É
é um documentário que entrevista várias pessoas e aí depois tem que resumir toda a entrevista. Então ficou pronto aquele resumo, aquela edição da entrevista daquela pessoa que é uma pessoa chave dentro do documentário, e ele vai lá e vai mostrar, enfim, vai chamar as pessoas, vai estar acompanhando tudo isso e vai passar para as pessoas se realmente, olha, ficou bem, não ficou bom, as pessoas vão lá e vão autorizar ou não aquilo. Então esse profissional aí, ele também é muito importante, lembrando, como né, sempre lembrando para vocês que isso vai ser em grandes produções. Você vai ter profissionais que têm empresas específicas para cada uma área delas, tem produtoras específicas em cada uma área, enfim, ou tem profissionais que ele acaba tendo experiência, né, em todas essas áreas também. Isso pode acontecer. Ele ser responsável, enfim, e saber se relacionar e saber direcionar aí para cada área. A gente falou dos produtores e qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês queiram também, pode colocar nos comentários, enfim, entrar em contato conosco, que a gente vai atrás das informações se a gente não tiver, enfim, a gente vai buscar isso e para sanar qualquer tipo de dúvida. Eu vou passar agora para algumas dicas para a gente produção de vídeos, né? Dicas para produzir vídeos e para a gente produzir vídeos com mais qualidade, né? Para a gente sair um pouco de uma questão mais amadora para uma questão mais profissional. Como que a gente pode produzir isso? Enfim, isso mudou muito através das redes sociais. É impressionante como isso mudou de poucos anos para cá. Antigamente a gente precisava de uma grande produção de câmeras gigantes. Ainda tem essas produções? Tem. A gente tem HBO, né? A gente tem produções, enfim, da Globo, tem produções da Netflix, enfim, desses canais de streaming todos, mas são grandes produções. A gente continua com o cinema norte-americano também fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas comuns gravando vídeos do celular ou replicando gravações de vídeos de celular, que é difícil saber a origem de como começou tudo aquilo, e as pessoas copiando, dublando e enfim, fazendo coisas na casa delas mesmos e também tendo visualizações, tendo resultados e, por que não, até ganhando dinheiro com isso. Então a gente continua tendo uma realidade muito profissional e cada vez uma qualidade cada vez maior, tanto no sentido de textos e roteiros, quanto a qualidade estética também. E ao mesmo tempo a gente divide e compartilha imagens e ideias de redes sociais que favorecem, digamos assim, pessoas que estão fazendo ali produção com celular mesmo. E dentro dessas produções, não só essas com uma menor qualidade, digamos assim, e pessoas que são extremamente criativas, desenvolvendo edições e fazendo efeitos especiais também, e como se fossem efeitos especiais de cinema, e colocando isso em redes sociais e trazendo visualizações, enfim. Você tem uma mescla de tudo isso. Hoje é óbvio que ficou muito mais fácil você produzir, mas ao mesmo tempo as pessoas também não têm muita exigência daquela qualidade, né? Antigamente, se a gente não tivesse uma qualidade muito boa do vídeo, a diferença era muito grande. Ficava muito tosco e consequentemente não atraía a atenção das outras pessoas. Hoje, muitas vezes, um vídeo tosco, um vídeo mal feito, com uma peruca falsa, ou com aqueles bigode falso e tal. E se a pessoa tiver o humor dela, se ela for criativa, ela tem muita atenção e consegue visualização, consegue seu espaço, né? Então isso mudou muito rapidamente. Parece até uma coisa meio fora de controle, a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima onda do momento, e aí tem até humoristas que brincam, né? Você vê médicos e profissionais sérios fazendo dancinha, fazendo coisas e colocando o dedinho aqui, fazendo aquilo. E isso é uma realidade do que a gente vive, né? Isso influenciou tanto que
porque até profissões muito sérias e que entram nessa onda de brincadeira para poder ter visualização, para poder se destacar entre os outros profissionais, né? Essa é uma realidade do que a gente tem. Mas essas dicas, elas servem para qualquer tipo de produção. Seja ela um curta-metragem sério que você queira produzir, mesmo às vezes com equipamentos às vezes não profissionais, através até mesmo do celular, ou não importa, se você tiver uma boa ideia, tiver alguma outra ideia, a gente vai ver também nas próximas oficinas, a gente vai falar sobre diretores, né, direção e diretores. Então a gente vai ver também a origem desses profissionais também é muito parecida com todas, né? Então a gente vai começar aqui então as dicas, né? Uma primeira dica e muito importante é prender a atenção nos primeiros segundos. É fundamental você ter, digamos assim, já começa com o melhor. É o que eu poderia resumir isso. Já começa com os seus melhores takes, com as suas melhores imagens. Já começa com, sabe, prendendo a atenção. Não deixa o negócio arrastado, sabe? Mas eu gostei dessa cena. Tem que ter certeza do que você quer passar. Seja, sabe, para colocar, contextualizar a imagem, se preocupe com o áudio, mas veja as imagens, qualquer imagem, qualquer ideia que você quer passar. E aí um vídeo, vocês já devem ter visto isso. Isso é um conceito muito interessante também no YouTube, por exemplo. No YouTube você vai ter aqueles comerciais antes do vídeo, geralmente, se você não tem o YouTube pago, você tem aqueles comerciais que às vezes duram, antes era um comercial, agora são 2, né? Às vezes eles duram 5 ou 10 segundos que você tem que ver obrigatoriamente. Mas vocês já deve ter acontecido com todo mundo que às vezes está assistindo o YouTube. Muitas vezes, não é comum, mas muitas vezes você quer assistir um vídeo, aí passa um comercial e aquele comercial te prendeu a atenção. Quando você vai ver, você já está assistindo 1 minuto e meio, você assistiu tudo, você se interessou por aquele produto. Isso acontece porque ele te atraiu a sua atenção ali por mais de 5 segundos. Ele foi interessante, é claro que tem a ver com o que você gosta, e aí tem a inteligência artificial da rede social para passar o comercial certo para o público certo, né? Tem tudo isso que acontece de maneira automática, mas além disso, o vídeo também foi muito bem produzido, você atraiu sua atenção, você gostou da ideia e aí chamou sua atenção ali naqueles primeiros segundos. Então isso é muito importante e também é um diferencial que você vai ter. É prender a atenção do seu público nos primeiros segundos ali, no primeiro momento. Então, sempre pensa nisso, sabe? Claro que não sempre vai utilizar uma linguagem comercial, uma linguagem de um comercial de televisão ou de um comercial qualquer que seja, mas pense sobre isso. Pense sobre como produzir algo ou começar um vídeo chamando a atenção ali, prendendo a atenção nos primeiros segundos e sabe, colocando tudo aquilo, colocando ali alma, né, imbuir um sentimento ali através das suas imagens para que aquilo seja interessante para o seu público. Isso é muito importante para que ocorra. Um outro ponto importante também é enquadre corretamente. Aquele enquadramento é o que está acontecendo aqui, é o que vocês estão vendo aqui nessa telinha. Eu estou mais ou menos centralizado aqui. Mas o enquadre corretamente, e é interessante a gente falar isso, né? Mostre o que é bonito e esconda o que é feio. Eu estou aqui de camisa para parecer um pouquinho melhor do que tá com uma camiseta ou alguma cor, com um pijama, por exemplo. Acho que não caberia bem um pijama. Ou sem camisa, alguma coisa do tipo. Acho que não cairia bem. Então eu coloquei a camisa, mas hoje está um pouco calor. Eu estou de bermuda. Eu estou de bermuda de esporte. Então não ficaria bem essa combinação de camisa e uma bermuda de esporte, por exemplo. Então esse enquadramento ele só vai mostrar que se fosse um enquadramento de corpo todo eu estivesse em pé falando, aí não ficaria bem. Aí eu teria que, sabendo desse enquadramento, aí eu teria que colocar uma calça, enfim,
colocaria uma roupa, um calçado adequado para ficar um estilo completo, né? Não uma coisa que chamasse mais atenção do que eu fosse falar. Se fosse alguma sketch cômica ou alguma coisa que eu quisesse chamar a atenção, talvez eu estaria de samba canção, terno, alguma coisa do tipo para alguma coisa de humor, né? Alguma coisa assim para chamar mais atenção. Mas isso depende de cada vídeo, de cada produção, assim. Isso é variável. Mas o importante é mostrar o que é bonito e esconder o que é feio. E o feio também, gente, isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo. O feio, na verdade, é o que não precisa ser mostrado. Não é que é o feio. Às vezes, a pessoa mora numa casa assim, não é que ela é feia, é a casa da pessoa, entende? Não é. Ah, ali tá meio. É a realidade, mas você tem que buscar o melhor enquadramento ali daquele indivíduo. E você está fazendo um documentário, está fazendo ali alguma situação, não é uma questão de você, né, ser elitista ou alguma coisa do tipo. É você mostrar o melhor ângulo dentro do que você for fazer. E não importa o que você for fazer. Não importa qual que é a ideia. E esse feio e bonito ele é muito subjetivo também. Isso tanto para mostrar o lado da pessoa também. Às vezes a pessoa falou de um jeito, e, enfim, e às vezes você tenta encontrar também a melhor forma de você demonstrar aquele melhor lado daquela pessoa, enfim, isso tudo vai variar do que você vai querer mostrar, do que é a ideia final do processo. Às vezes o que a pessoa está falando, às vezes não está falando coisas legais, ela está se demonstrando ali, e faz parte do filme mostrar exatamente aquilo, faz parte de um documentário mostrar exatamente aquilo. E aquilo que não, aparentemente não é agradável de se ouvir de alguém, aquilo se torna bonito, porque é a realidade, é uma realidade ali da pessoa, enfim, isso tudo depois a gente vai falar também sobre a questão de autorização e tudo mais, mas uma vez que você está gravando um político, por exemplo, ele está falando coisas que talvez não sejam legais ali de você ouvir, ou de um político falar, por exemplo, ou de alguém que é responsável por algo e falar ali. E ali, essa é a realidade, essa é a condição. Você tem que mostrar aquilo, não adianta florear, não adianta, mas isso não é legal e tal, enfim, isso vai depender da sua obra, vai depender do seu método de direção, enfim. Isso é muito relativo do que seja belo, do que seja feio, né? Às vezes a realidade, tem um documentário fantástico, é um documentário que foi premiado também, Stamira, de uma pessoa que ela tem esquizofrenia, tem problemas mentais, e é gravado num lixão no Rio de Janeiro, e as imagens assim impressionantes das pessoas e de convivendo ali, tem partes em preto e branco, enfim, e da miséria humana, e realmente é até estranho você ver uma cena tão dura, uma cena tão triste de urubu e de bicho e aquela situação toda, e como o diretor capta tudo aquilo com uma beleza fantástica, e aí você sente é um sentimento estranho de assistir esse filme, porque ao mesmo tempo que é terrível as pessoas naquela condição, muitas vezes a gente imagina que tem pessoas nisso, mas você não vê, geralmente, né, a gente não tem esse acesso, assim, a gente não vê isso, e as pessoas tendo, e aí você começa a ver, e aquilo é bonito, sabe, aí você fala, nossa, mas como eu acho bonito algo que é no lixão, enfim, é uma situação, mexe muito com a gente. Esse vídeo é um vídeo muito forte, né? É um filme muito forte. Stamira é um filme denso, né? É complexo de você assistir, não é para todo mundo que vai gostar de assistir um vídeo como esse, mas ao mesmo tempo tem uma beleza e tem uma complexidade assim incrível. Então vamos lá, repassando então esses primeiros pontos, prender a atenção nos primeiros momentos, mostrar o que é bonito, esconder o que é feio, lembrando sempre da subjetividade do que seja isso, né? Às vezes você está fazendo um documentário jornalístico e às vezes você mostrar o que é feio ou o que é bonito.
É mais ou menos como esse exemplo que eu dei aqui do vídeo da Stamira. O vídeo ali, ele tem a sua complexidade, ele tem a sua realidade ali totalmente diferente da maioria das pessoas, enfim, pelo menos de grande parte dela, mas ao mesmo tempo mostrar e evidenciar essa vivência, essa realidade, ela faz parte aí do belo, né? Então a gente vai ter aqui uma outra dica também. Vai depender muito do tipo de produção ou estilo do vídeo. Mas cuidado com os espaços sobrando ou realmente mostrar o que eu quero mostrar. Isso a gente vai ter, vamos supor, você quer mostrar um elemento ali, você pode colocar ele no meio do vídeo, você pode colocar ele aqui, né, nessas linhas, a gente vai ter essas linhas dentro aqui do vídeo, né, a gente vai ter, como a gente falou aqui da regra dos terços, a gente já falou sobre isso, dessas grades também, que você pode colocar tanto na câmera quanto no celular, para ajudar, a sua captação. E a gente sempre toma cuidado com isso, né? Com esses elementos, né? A gente pode não deixa muito espaço sobrando, não muito céu. Você quer mostrar a cidade, aí você pode colocar, vamos supor, você está na Avenida Paulista, você pode ter um enquadramento interessante que os prédios, né, é uma reta com um corredor com grandes prédios, né, e um prédio mais bonito que o outro, parece que um prédio quer chamar mais atenção que um outro, tem espelhado, tem arquiteturas diferentes, e aí geralmente o enquadramento clássico é de cima para baixo, onde que se demonstra a grandeza, a imponência desses prédios. Enfim, ou você pode ter um direcionamento um pouco mais nessa visão e mostrar a quantidade, o fluxo de carros constante. Aí você pode pegar de um lado e mostrar esses carros vindo assim de frente, ou pegar os carros indo assim, ou de lado, enfim. Isso vai depender do que você quer mostrar, do que você quer falar sobre isso. Ou você está buscando um outro olhar e aí você pega um detalhe de um pneu de uma bicicleta, ou das bicicletas que estão passando, ou dos skates, enfim, ou de uma criança andando num patinete, e ao mesmo tempo aquela grandeza toda se transforma em algo lúdico, mas depende do seu foco. Você quer mostrar uma criança andando de patinete, a beleza lúdica dessa criança andando de patinete, talvez se você ficar muito distante dela, vai se perder com a quantidade de informações, com a quantidade de cores, com a quantidade de movimento que existe dentro da avenida. É como se fosse um organismo vivo a avenida. Então ela vai estar pulsando ali informações o tempo todo. Se você não estiver mais próximo dessa criança ali no patinete, talvez vai se perder essa ideia. Se for num plano muito aberto e você está do outro lado e a criança está do outro lado da avenida e você está tentando gravar, talvez você mesmo vai se perder de tentar gravar aquela criança. Pode ter um take assim? Pode, depois ir aproximando? Pode, isso tudo é muito relativo, né? Essa condição também. Vamos supor, quando tem muito céu e tudo mais, é uma sensação de amplidão, né? De amplitude, de um pôr do sol, enfim. Tudo isso vai variar e vai depender do tipo de produção, do estilo de vídeo, né? Enfim, isso é muito relativo dependendo de cada obra, mas a gente tem que ter atenção, ser fiel à ideia que você quer passar. Ser fiel, então, à ideia do roteiro que foi dado para você e você está responsável por captar tudo aquilo. Isso tudo você tem que ter em mente quando você está realizando ou está produzindo vídeo, ou enfim, quando você está fazendo tudo sozinho. É claro que está dentro da sua cabeça e isso é fácil para você ir, voltar, ir atrás disso e tudo mais. Agora, quando não está, você tem que ter tudo isso em mente. Um outro ponto também muito importante é a iluminação. A iluminação, se você não tiver os equipamentos certos, comece improvisando com luminárias que tiver em casa e vai melhorando aos poucos.
Isso é muito fundamental hoje em dia, dentro de produções, né, a iluminação. É, aqui eu também já comentei um pouco sobre isso, mas eu tenho um LED aqui que me ajuda, que é esse daqui, e ele poderia até estar desse outro lado, mas aqui já tem a luz também, eu já ficaria até uma forma um pouco mais diferente. Tem uma outra luminária que ela é mais laranja, eu acabei não utilizando, mas isso a gente pode aqui, ele nem só está iluminando. Aqui vocês podem ver um pouquinho de azul também, que é de uma outra televisão que está ligada. E aqui tem essa outra luz, aqui está a luz normal. Olha como já dá diferença, só o LED sem essa outra luz. Aqui é um tripé com um suporte, aqui com a luz. E, e a gente vai improvisando. Se tivesse um outro LED, ele já ajudaria, porque eu poderia ter colocado uma outra cor, aí ficaria com uma luz principal, aqui é uma luz, aquela luz até que é normal aqui, eu só direcionei ela a 45 graus para ficar um pouco mais acima. E quanto mais recursos, melhor. Quanto mais luz tiver, quanto tiver mais recursos, é o ideal. Mas se não tem, improvisa com, sabe, às vezes uma lanterna de celular com papel celofane vai dar um efeito parecido. O papel celofane é aquele papel plástico, né? Você enrola aqui a lanterna do celular, aqui eu não tenho celofane, mas você pega a lanterna do celular e coloca com papel celofane enrolado, coloca um plástico, ou mesmo essa luz também, que é uma luz fria, que dá pra, ela não esquenta tanto. O celofane ele é um plástico bem fininho, então tem que tomar cuidado com isso, com luz fria que não esquente, porque se esquentar pode trazer problemas né, vai queimar. Então isso você tem que ter em mente. Mas isso pode te ajudar sim a realizar e dar uma outra qualidade, tanto para vídeo quanto para foto. Você tem essa realidade aí de você ter uma melhor luz, né? E assim, esse é um tipo de cor. Eu gostei bastante desse ciano, mas poderia, por exemplo, olha, o vermelho já dá um outro conceito. Aqui ele vai ficar mudando de cor, tá vendo? Ele tem esse efeito. E aí cada cor ele vai já mudaria, tá vendo? Já tem uma outra realidade, azul. Enfim, eu gostei desse ciano que eu acho que tem uma outra aqui já é um efeito diferente. Aqui parecia que tá alguma coisa de polícia, por exemplo, né? Já algo aqui já é um efeito da luz branca. Esse aqui é um branco mais amarelado. O vermelho. Depende do tipo de produção, depende do que as pessoas querem, enfim, passar a ideia. Mas hoje você tem até LED de segurança, luminária de segurança. Você vai ter essas facilidades hoje em dia, né? Essas facilidades de você conseguir produzir e de realizar isso. Enfim, a criatividade também ajuda muito. Se a luz está muito forte, por exemplo, da janela, uma cortina pode ajudar a ser uma luz mais densa, uma luz mais difusa. Aqui eu estou colocando a mão, mas se fosse algo, por exemplo, algo plástico, alguma coisa do tipo, para ajudar a direcionar a luz, já ficaria um pouco mais projetado, tá vendo? Menos sombra, mais condição, enfim. Tudo isso poderia ser focado, enfim. É, cada um tem um estilo, né? Cada um tem uma realidade ali que você vai observar e vai ver isso dentro do trabalho, enfim, dentro da pesquisa também, né? Eu acho que pesquisar pintores antigos, né? Parece que não, mas a pintura, principalmente da época renascentista, tem Caravaggio, você vai ter Michelangelo, o próprio Da Vinci. Você, se for para outros pintores também, como Rembrandt,
O Rembrandt é utilizado até hoje, que é aquela luz que tem 45 graus, forma tipo um triângulo aqui. É a luz de Rembrandt, quem já viu foto de estúdio tem muito isso também. Então, faz parte da pesquisa histórica e de arte também você pesquisar esses grandes mestres da pintura, como eles interpretavam a luz, como eles enxergavam a luz também. É fascinante, realmente incrível como que eles tinham essa visão e a capacidade de... Eles eram os fotógrafos da época, digamos assim, né? Eles conseguiam eternizar ali um instante, né? Um segundo através da pintura. É muito interessante isso. Então, o que você tiver em casa e conseguir ajudar na iluminação é melhor. É, quanto mais, aí nesse caso, quanto mais recursos, claro que é óbvio que é melhor, mas ao mesmo tempo faça o que você tiver em mãos. Não se preocupe muito com isso. É, pensa assim, sempre na possibilidade aí de iluminar bem o seu local, iluminar bem, é, iluminar aí a pessoa, enfim. Vai atrás disso para que fique uma boa obra e seja criativo ali para determinar ali qual que é o que você deseja com isso. Bom, outra dica, repetição leva à perfeição. Fazer e refazer muitas vezes a mesma cena, a mesma fala, o mesmo movimento que você queira fazer com o celular ou com a câmera. Isso também é fundamental dentro de todo o processo, de toda a vivência que você tem ali da realidade. É praticar, é fazer e refazer. Isso tudo é fundamental. É, avaliar, conversar com as pessoas, seja eles atores, sejam eles as pessoas que estão participando dentro do processo, sejam as pessoas que vão te ajudar. Então, assim, repetir tudo isso, refazer tudo isso é fundamental para que ocorra da maneira correta, que seja, assim, digamos assim, de uma forma fluida e que seja de uma forma que ter condições ali para que seja bem feito, né? Enfim, que tenha um final. Isso eu estou falando, óbvio, de uma produção seja ficcional, onde que você desenvolveu a cena, às vezes se você está pensando em uma realidade documentário, às vezes você não tem uma chance de uma segunda entrevista. Às vezes você faz a pesquisa e às vezes você não vai conseguir ouvir ali a pessoa novamente, enfim. Mas essa repetição ali, ela é fundamental muitas vezes para o movimento de câmera que você quer fazer. A pessoa está abrindo a porta e você está andando e alguém abre a porta para você e você está abrindo ali como se fosse alguém entrando naquele ambiente ou naquele, sabe, ou aquela visão de alguém ali, aquele impacto de alguém abrindo a porta e você encontrando alguém, você tem que refazer aquela cena várias e várias vezes. Até que você veja que, olha, essa aqui ficou boa, esse movimento ficou bom, esse movimento ficou legal. Parece perfeccionismo, muitas vezes acaba sendo, mas é bom. É bom porque depois no final você vai ter opção de escolha, ou muitas vezes você vai ver, parece que ficou bom. Aí quando você vai ver no computador, uma tela maior, não ficou tão bom. E aí às vezes você vai ter que adaptar. Você não vai conseguir utilizar aquilo porque literalmente não dá para ser aproveitado. E você achou que tinha ficado bom, mas quando você foi ver mesmo, não ficou legal. Então você perdeu uma boa ideia ali de uma coisa que estava dentro do seu roteiro, do que você tinha imaginado, porque não foi bem executado. Então isso complica, né, dentro da produção, às vezes acaba não sendo legal isso. Vai variar de pessoa para pessoa e de profissional para profissional, ou mesmo, né, de pessoa que está realizando ali, mesmo que não seja profissional. Então, tem pessoas que têm esse filtro maior, tem pessoas que têm esse filtro menor, cada um tem um estilo, né?
mas é importante refazer isso. Se você puder fazer um depoimento, às vezes você pegou ali uma pessoa, ouve uma pessoa, se você puder refazer, sempre refaça. Principalmente se for alguma coisa profissional também, você foi chamado para gravar alguém e tudo mais, enfim, tem opções. Sempre bom ter opções, principalmente se você for edital, não importa. Sempre tenha boas opções ali para que você tenha extrair, que é a próxima dica, né? Que é extrair sempre o melhor. Reduz o máximo a produção para os melhores takes, os melhores enquadramentos. Mas para você reduzir para o melhor, você tem que ter opção. Se você não tem opção, se você não refez algumas coisas, às vezes você não tem como extrair. Se você for extrair o melhor, você vai tirar fora, porque aquilo realmente não ficou bom. Às vezes acontece isso, porque dentro da... Às vezes o evento está acontecendo, aquela situação, às vezes pode ser um evento, não só um evento social, um evento corporativo, mas eu digo assim, uma situação está sendo gravada ali e aquilo só vai acontecer uma vez. Ah, vai ter uma queima de fogos. Você não tem outra chance ali. Queimas de fogos do final de ano agora. Você vai gravar aquela cena na praia lá que faz parte de algo ali, mas você não. Ou então é uma cena muito específica, sabe? Você não vai ter como. É igual aquelas cenas de aqueles filmes de Hollywood, geralmente, né? Vai ter a explosão do carro lá, ou vai ter a explosão do caminhão. Não tem muito caminhão para ficar explodindo, entende? Mesmo uma superprodução é o tipo de cena que você vai fazer uma vez. Não há outra possibilidade. Às vezes você pode nem utilizar a cena, dependendo daquelas produções. Ah, não ficou bom e tal, mas ali porque teve algum erro de execução. Porque essa cena com certeza é para ser aproveitada. A gente está falando de milhares de dólares ali, em investimento, em segurança, em profissionais, enfim, em tudo. Então você tem que aproveitar aquela cena da melhor forma possível, de diversos ângulos. Ah, um não deu certo, aquele ângulo ali não ficou bom, o ângulo de cima poderia ter ficado melhor. Tudo bem, mas você vai ter um outro ângulo B, X, Y, você vai ter outros ângulos que foram captados e que serviram muito bem. Então, essa é uma realidade que a gente tem e que faz parte do desenvolvimento ali de condição, né, de realização também que a gente vai ter. E por último, e não menos importante, a gente vai ter aí música e sons. É muito importante extrair o melhor perdão, aqui, eu vou colocar aqui, ó, músicas e sons. A gente é necessário que o áudio esteja conectado emocionalmente à cena apresentada. Isso é muito importante e parece bobeira, mas não é. E a gente vai ter ali uma música, se é uma música de perseguição dentro de um matagal, por exemplo, você não vai colocar a banda de fanfarra. Vai ficar uma coisa cômica, não vai ficar não vai ficar de suspense, vai ficar uma coisa patética, vai chamar a atenção, vai falar, poxa, mas eu tô querendo fazer algo de suspense, tem uma banda de fanfarra ali, não vai funcionar. Então você vai ter que passar, ou então às vezes só uma cena de suspense, e aí não tem o áudio, mas tem um suspiro, e aí a pessoa ofegante correndo, e o barulho do mato, aquele barulho, e aquela, sabe, tudo isso faz parte ali de você prender a atenção do seu telespectador, e de você conseguir transmitir emoção para a cena que você quer passar. Então, ou você coloca ali uma cena de humor, ou um filme infantil, você coloca uma música sinistra, não vai dar certo, vai ter a criança chorando lá na sala porque está com medo da música. E é claro, eu estou levando para o extremo, mas é importante você ter em mente que o som, o barulho, né, a ambiência, a gente chama também de captar ambiência, ele é fundamental dentro desse papel, dentro desse processo enfim, de vivência, de captação. Essa é uma realidade que a gente tem e de uma vivência que a gente, claro, vai ter com a prática, né? Vai ter com que você faz pesquisa,
mas analise os filmes, reveja essas obras e veja quanto o áudio, principalmente os vídeos que você gosta, eu estou falando de produções profissionais, de você ver, sabe, quanto o áudio ajuda nesse processo como um todo, quanto a captação, enfim, tanto a música, às vezes você tem produções que são feitas músicas especialmente para aquela obra. Ou então, quanto você ouve uma música e você já sabe de que filme nós estamos falando. Ou então você ouve aquela música e lembra daquele filme. Quantas vezes isso já aconteceu? Porque realmente a música tocou no momento da cena e trouxe emoção, enfim. É um casamento que ocorreu, digamos assim, entre a cena, entre o vídeo, entre a música, o áudio, enfim. Tudo isso junto é que produz a emoção. Tudo isso junto é o que faz se tornar inesquecível, é o que faz o filme ser atemporal. Filme de 30, 40, 50 anos atrás, ainda cativando o público. Não foi esquecido. É isso que faz ir atrás disso, né? Então também tome muito cuidado com isso nas escolhas da música, né? Geralmente quem capta e geralmente quem grava, ele está pensando muito na qualidade da imagem, às vezes acaba esquecendo um pouco ou muito do som. Não esqueça, sempre se preocupe com o áudio. O áudio ele é papel também fundamental dentro da qualidade do audiovisual, dentro da qualidade aí, que você deseja passar para o seu público. É isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Fico muito feliz aqui de estar participando com o projeto. Projeto nas telas aí da Estação Maracanã. É um prazer sempre estar com vocês. E até a próxima.